Olá, minha gente, bom dia, aqui é o pastor Nassif trazendo a palavra de Deus para você com a esperança de que a palavra de Deus possa entrar num cantinho precioso do seu coração e fazer bem a você, às suas emoções, à sua alma, à sua mente, e que a palavra de Deus também possa trazer desafios a você neste dia. O texto da Bíblia Sagrada que eu quero compartilhar com você está em Juízes capítulo 6. Eu vou ler só os primeiros versículos, porque nós vamos conversar sobre Juízes 6, Juízes 7 e Juízes 8. No capítulo 6 diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que era mal, o que o Senhor reprovava. E durante 7 anos, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas e nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel. Eles subiam trazendo seus animais e as suas tendas, vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, pedimos que a tua bênção seja conosco nessa hora, que o Senhor nos visite neste momento e que a tua palavra possa produzir em nós tanta esperança, mas também visões e desafios do Senhor para as nossas vidas. Nos abençoe através da sua palavra. É a nossa oração no nome precioso e forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Deixe-me contar a história para você. O livro dos Juízes é um livro interessantíssimo na Bíblia Sagrada. Juízes, quem eram juízes? Pessoas que eram levantadas pela própria população para julgar os casos de Israel. Naquela época, Israel não tinha um rei. Eles tinham um estilo de governo, entre aspas, teocrático, ou seja, eles obedeciam às orientações de Deus através dos seus juízes, uma espécie de governo. Acontece que cada vez que Israel se afastava do Senhor e fazia o que Deus reprovava, e o que é que Deus reprovava? Idolatria. Eles iam adorar deuses estranhos. 2. Fraude, perversão, roubo, traição. 3. Desconsideração da vida humana. Não cuidavam uns dos outros, nem dos órfãos, nem das viúvas. E Deus ficava bravo com isso. E um jeito de Deus punir Israel era pegar uma ou algumas nações vizinhas e deixar com que estas nações machucassem Israel. Nesse trecho da Bíblia Sagrada, por 7 anos, Israel estava sofrendo. Eles perderam plantações, perderam gado, perderam casa, prosperidade zero, caos social importantíssimo aconteceu em Israel. Tanto, que o povo de Israel se ajoelhou e clamou: Deus, tem misericórdia de nós. E no ambiente desta oração de convicção de pecado, convicção de que estavam com a vida errada, por isso estavam sendo punidos, convicção de uma necessidade de retorno ao Deus verdadeiro, Deus levanta um rapaz chamado Gideão. Gideão estava num lugar onde eles costumavam amassar as uvas para fazer vinho, e ele estava cuidando de trigo ali dentro, escondido, porque se os midianitas percebessem que Israel ou qualquer israelita estivesse cuidando da lavoura, eles invadiam só para quebrar. Eles eram os chatos. Sabe aquela pessoa chata que só existe para acabar com você? Só existe para te machucar? Só existe para te atormentar? Não, para aí, tira esse pensamento. Não estou falando daquela senhora, mãe de sua esposa, não. Mas esse tipo de pessoas, às vezes, que vêm só para atormentar, eram os midianitas. Eles destruíam qualquer iniciativa
dos israelitas. Olha, vamos construir isso, eles destruíam. Vamos fazer aquilo, eles impediam. Vamos plantar aquilo, eles queimavam. Vamos criar gado, eles matavam. Eles destruíram a iniciativa do povo. O povo perdeu a iniciativa. O povo começou a se entregar àquela situação de maneira horrenda, até que cai a ficha, eles se arrependem. Então Deus vai visitar um menino chamado Gideão, que está trabalhando escondido. Deus vai falar com o Gideão, fala: Gideão, eu tenho um plano para você, eu vou te usar para você destruir os medianitas como se ele fosse um só homem. Sabe qual foi a reação do Gideão? Duas. Primeira, ele culpou Deus. Ele disse: Deus, você não tinha prometido que você tirou o nosso povo da terra do Egito, trouxe para uma terra prometida? Nós estamos vivendo na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Como é que nós estamos vivendo na terra prometida e o Senhor deixa os midianitas roubar tudo que é nosso? Que Deus é esse que está deixando a gente passar por toda essa aflição? Poxa, Deus, estou decepcionado com você. Primeira coisa. Segunda, Deus fala assim: não, cara, eu tenho uma estratégia, eu sei o que eu estou fazendo e eu preciso de você no meu projeto para libertar Israel dos midianitas. Aí o Gideão tenta escapar com a segunda maneira. Qual é? Senhor, eu sou um cara inexpressivo no meu país, eu sou um zero à esquerda, eu sou um mané, eu sou pobre, eu sou o último filho de meu pai. Ninguém vai dar trela para mim, esquece, vai procurar alguém importante, porque eu não tenho nenhum valor, nenhuma importância para nada. Quem era Gideão nesse momento? Gideão era um homem que, em vez de reconhecer seu pecado, estava acusando Deus pela desgraça que o seu país estava vivendo. Segundo, Gideão era uma pessoa de baixíssima autoestima, alguém que se desvalorizava. E deixe-me dizer uma coisa para você: se as pessoas desvalorizarem você, não tem problema. Se os seus pais desvalorizarem você, não tem problema. Se a sua professora desvalorizar você, não tem problema. O problema é quando você se desvaloriza. A professora de um menino judeu chamado Albertinho, ele era tão ruim para aprender, que a professora mandou ele de volta para casa e disse para os pais: olha, é melhor vocês não trazerem mais seu filho para a escola, porque ele tem algum retardo mental, ele não vai aprender nada. Mas os pais amaram o garoto, disseram que ele era importante, e mais do que tudo, ele creu que ele era importante. E esse menino voltou para a escola e estudou. O nome do Albertinho, ele é mais conhecido como Albert Einstein. Ele foi considerado um zero à esquerda por uma professora, mas ele não se considerou um zero à esquerda. Sabe o que o Einstein disse uma vez? Onde há um sonho, há um caminho. Mas o Gideão era esse cara pra dentro, baixa autoestima, não sou ninguém, zero à esquerda, sou pobre, sou o último filho da minha família, ninguém me conhece, nem os meninos da rua sabem meu nome, como é que Deus vai me usar? Baixíssima autoestima. Mas Deus vai usar esse cara aí. E deixe-me dizer uma coisa importantíssima para você: o Senhor Deus realiza atos extraordinários por meio de pessoas ordinárias. Ordinária não no sentido negativo de xingar, mas de ser uma pessoa comum. Então eu vou mudar minha frase para você entender bem. Deus realiza atos extraordinários no planeta por meio de pessoas comuns. E é isso que Deus vai falar para o nosso amigo Gideão. Gideão, eu quero te usar. Outra coisa que você vai aprender na Bíblia Sagrada que é muito interessante é que os heróis da Bíblia eram pessoas como eu e você. O Tiago lá na frente vai dizer que os profetas eram pessoas sujeitas às nossas mesmas coisas, mas oraram com fé, fizeram coisas maravilhosas, mudaram países, derrubaram tronos e imperadores, fizeram milagres. Deixe-me dizer uma coisa para você: os heróis da Bíblia são pessoas humanas, não são super-humanos, são simplesmente gente. Os heróis da Bíblia têm dificuldades emocionais, como Gideão tinha, baixa autoestima, e físicas, era o mais novinho da família, como qualquer pessoa. Os heróis da Bíblia têm os mesmos traços de
personalidade e mais, de fragilidade que qualquer ser humano tem. Mas através de pessoas humanas, através de pessoas com problemas emocionais e físicos, através de pessoas que têm traços emocionais complicados, Deus realiza coisas extraordinárias neste mundo. Aprende isso. A causa da grandeza de uma pessoa é o que Deus realizou nela ou através dela no mundo. Vou repetir. A causa da grandeza de uma pessoa é aquilo que Deus realizou nela ou através dela neste mundo. Deus pode e Deus deseja, nesses dias de pandemia, eu creio que Deus deseja, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É exatamente para esse tempo, exatamente para tempos como os que nós estamos vivendo, que Deus deseja levantar 1, 2, 3, 10 mil, 100 mil homens e mulheres neste planeta para fazer uma grande diferença. Deus tem condições, tem poder, Ele poderá usar nesses tempos de pandemia aqueles que têm 7 qualidades. 7 qualidades são necessárias. E se você não as tem ainda, deixe-me dizer, se Deus está te convocando, Ele te dará as 7 qualidades. Primeira qualidade, um chamado irrevogável. Um chamado irrevogável. Quando Deus vai falar com o Gideão, ele dá 2 desculpas. Primeiro, ele acusa Deus. O problema não é meu, o problema é teu. Segundo, ele acusa a si mesmo. Eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não tenho condição. Deus não revoga o chamado dele quando ele chama. Lembra do menino chamado Jonas? O Jonas, Deus falou, você vai ali. Ele falou, não vou, e foi do outro lado. Deus pegou o cara. Deus usou uma tempestade para dar despertamento espiritual, literalmente, porque ele estava dormindo. Deus usou um peixe para mudar o rumo da vida dele. Deus usou um verme para mostrar quem ele é e o valor das pessoas. Deus fez coisas maravilhosas com Jonas, porque Deus queria usar o Jonas. E quando Deus chama, o chamado dele é irrevogável. Você tem um chamado de Deus irrevogável? Primeiro passo. Segundo, você vai precisar de uma obediência radical. Obedecer e obedecer. Quando Deus dá uma ordem, você só tem 2 possibilidades. Primeira, obedecer. Segunda, obedecer. Nunca tente desobedecer o Senhor. É encrenca para a tua vida. Vou citar de novo o caso do meu amigo Jonas. Fugiu, Deus pegou o cara. O chamado é irrevogável e a obediência tem que ser radical. Terceiro, você precisará, e Deus já deu isso, já disponibilizou isso, de poder e revestimento do alto. Quarto, uma comunhão constante. Quem tem comunhão com Deus é a pessoa que vai ser usada para transformar, impactar, transformar este planeta nesta hora. Quinto, submissão absoluta, incontestável às estratégias divinas para você e para mim. Sexto, coragem para enfrentar o impossível, enfrentarmos gigantes, precisaremos coragem. Sétimo, glorificação a Deus sempre de forma absoluta e inegociável. Vamos aprender um pouquinho a respeito deste chamado do Gideão? Em primeiro lugar, a Bíblia fala que nós precisaremos de um chamado irrevogável. O que significa um chamado irrevogável? Significa que nós vamos enfrentar as circunstâncias, sejam elas quais forem, dentro de nós e fora de nós. Quando Deus chama, não tem desculpa. Eu sou fraquinho, eu sou pequeno, eu sou zero à esquerda, ninguém sabe de mim. Não há desculpas. Você vai ter que enfrentar. Quando Deus chama, Deus nos chama para o enfrentamento de situações insustentáveis. É nessa hora que Deus quer você e me quer e nos quer. É nessa hora que Deus deseja que seus filhos estejam dizendo amém ao que você está me pedindo, Senhor. Eu aceito isso, que essa
que esse chamado é para o enfrentamento de uma circunstância insustentável. Havia pouca paz em Israel, havia pouca prosperidade em Israel. E Deus está dizendo para o Gideão: Gideão, você faz parte do meu plano para expulsar os medianitas, trazer de volta a paz ao seu povo, trazer de volta a prosperidade ao seu povo, porquanto aquele povo vivia com medo, sem dinheiro, sem comida. Você não percebe que nós estamos vivendo dias muito parecidos agora? É nesta hora que nós precisamos aceitar este chamado irrevogável da parte do Senhor. Em segundo lugar, uma obediência radical. Você só vai poder ajudar a comunidade lá fora depois de limpar o seu próprio quintal. Você só vai poder ajudar a comunidade lá fora depois de limpar o seu próprio quintal. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse uma vez: como que você vai tirar o cisco do olho do outro se tem uma trave no seu? O que Deus falou para o Gideão? Gideão, no quintal da tua casa tem um poste ídolo para Baal. O seu pai Joás está adorando um ídolo no quintal da sua casa. Pensa bem, Gideão, como é que eu vou te usar para limpar essa idolatria de Israel se a sua casa é idólatra? Vai lá e destrói o altar de Baal da tua própria casa. Você tem que ser modelo, exemplo, agora, já, tem que obedecer. E não havia alternativa nenhuma para ele, ele teve que obedecer. E ele fez isso, ele rebentou com aquilo, botou fogo em tudo. No dia seguinte a vizinhança percebeu que lá no quintal do Joás e o pai do Gideão, o altar fora destruído, e um conversa daqui, conversa dali, investiga dali, e a gente nunca consegue fazer as coisas sem que ninguém veja. Ele tentou fazer de noite, às escondidas. Aí descobriram que era o Gideão, foram na porta da casa dele. Quando chegaram lá, foram falar com o pai dele: escuta aqui, teu filho destruiu o nosso altar do nosso Deus. E sabe o que aconteceu naquela hora? O Joás falou assim: escuta aqui, se o Baal é Deus, ele não se deixaria ser queimado. Para pensar. Que Deus é esse que a gente bota fogo nele? Que Deus é esse que a gente precisa carregar nos braços para levar para cá e para lá? Isso não é Deus. Sabe o que aconteceu naquele momento? O Gideão deixou de ser o menino mais novo, deixou de ser o neném da casa. Naquele momento, o homem que apareceu em Gideão trouxe o homem no pai de Gideão. Ele se tornou valente, ele se tornou forte, ele enfrentou a vizinhança e disse: Baal não é Deus. Por que ele teve essa coragem agora? Porque o filho menor se tornou homem. Preste bem atenção. Nós, pais, precisamos educar os nossos filhos para serem homens e mulheres e não para serem nossos filhos e filhas eternamente. Para com essa coisa de o meu bebezinho para sempre. Pode ser emocionalmente, carinhosamente, mas nós temos que educar nossos filhos para serem homens e mulheres de Deus. Porque na medida em que eles crescem, a nossa hombridade também surge. Muito interessante isso que aconteceu. Obediência. O que Deus te pedir para fazer, faz. É para limpar o teu quintal, é para limpar o quintal do teu coração. Em outras palavras, em quem você confia de verdade? Quem é o Deus que te dá paz de verdade? O nosso Deus, ou a grana no banco, ou a grana no bolso, a comida na geladeira, a comida sobre a mesa, o carro bom? De verdade, de verdade, de verdade, quem é ou quais são os ídolos em quem você coloca a confiança de sua vida? Nestas horas, quando Deus vai nos usar, nós precisaremos fazer uma faxina na alma, na mente, no coração, e arrancar lá de dentro tudo que não presta, tudo que quem sabe você sabe. Deus nunca gostou destas coisas no seu coração. Tira isso daí de dentro, seja lá o que for, sem limpar o quintal da tua existência, será impossível que Deus o use lá fora. Em terceiro lugar,
Nestes momentos de pandemia no mundo, Deus quer usar a sua vida, mas você precisará de poder e revestimento do alto. Agora eu tenho que dar uma notícia para você. Você não precisa pedir para ser cheio do Espírito Santo, você não precisa pedir para ser cheio de poder. Em certo sentido, lógico que a gente pede, lógico que a gente fala, Senhor, me enche com teu Espírito, mas é chover no molhado. Sabe por que eu chovei no molhado? A Bíblia Sagrada diz que o Espírito de Deus foi derramado, Atos capítulo 2, sobre todas as pessoas, e o Espírito Santo de Deus está disponibilizado. Às vezes eu olho para a Bíblia e fico imaginando Deus lá no altar dele, na eternidade dele, no céu dele, Deus ajoelhado, orando para ele mesmo. Ai, Deus, faz essa pessoa deixar eu enchê-la com o meu poder. Isso mesmo, sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Sabe o que é ser revestido de poder? É quando você deixa Deus se vestir de você. Deus se vestiu de Gideão. Deus quer se vestir de você, papai. Deus quer se vestir de você, mamãe. Deus quer se vestir de você, meu jovem. Deus quer vestir-se de você e sair por este mundo realizando os milagres dele. Olha o que aconteceu com o Gideão. Primeiro, a baixa autoestima virou boa autoestima. As dificuldades dele foram tiradas, os talentos de Gideão foram potencializados ao extremo. Quando nós somos cheios de Deus, quando Deus se veste da gente, aquele talentinho que a gente tinha vira um talentão, ele é potencializado ao extremo e Deus nos usa de uma maneira que jamais pensáramos antes. E quando todos os talentos potencializados ao máximo não são suficientes, Deus ainda derrama graça e poder e dons novos na nossa vida. Permita-se ser revestido, vestido. Deixa Deus se vestir de você. Diga, Deus, entra, assume o controle da minha vida, do meu coração, da minha mente, da minha alma, dos meus braços, das minhas mãos, das minhas pernas. Torne-se dono de minha vida, me vista como tua roupa e anda por este mundo. É isso que significa poder e revestimento. Deus vestir-se de você. E aí todo medo que você tinha dá lugar a uma paz interior. Quando somos cheios do poder de Deus, então temos uma paz interior que luta contra tudo que precisa ser lutado dentro de nós e que levará paz às pessoas lá de fora. Quarto lugar, precisamos de um chamado irrevogável, precisamos de uma obediência radical, precisamos de poder e revestimento para sermos resposta de Deus a este mundo, mas em quarto lugar, nós precisaremos de constante comunhão com o Senhor. O que é essa comunhão com o Senhor? É esse encontro diário. Nós precisamos desses encontros diários com o Senhor. 5 minutos, meia hora, 1 hora, o dia inteiro, não importa quanto. Precisamos ter momentos de jejum, onde estaremos concentrados só no Senhor. Precisamos desses encontros de comunhão. E basicamente o encontro de comunhão, que tem que ser constante, o dia inteiro, todo dia, toda semana, todo ano na nossa vida. Os encontros de comunhão se dão de 2 maneiras absolutamente seguras. Preste atenção. Primeira, oração. Falar com Deus. Falar com o Senhor. Falar, oi Deus, estou aqui, estou te apresentando minha família, estou te apresentando esse mundo, estou te apresentando as dificuldades desse planeta, estou te apresentando, Deus, estou aqui. Segundo, palavra de Deus. Ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E na Bíblia nós encontramos respostas do Senhor. Sabe, quando eu estou meio desanimado e eu leio a Bíblia, eu me reanimo. Quando eu estou meio sem esperança e eu leio um pedaço da Bíblia, a minha esperança retorna. Por que eu preciso de comunhão constante? Porque Deus exige. Não, porque isso me renova. Porque a comunhão com Deus me dá restauração, porque a comunhão com Deus me dá revigoração. A comunhão com Deus dá afirmação
refinamento nas estratégias de minha vida, e a comunhão com Deus me dá a visão da vitória. Sabe, nestes dias, quando eu fico pertinho do Senhor, diante desta pandemia do mundo, com esta ameaça de caos social, de desemprego em massa, de durabilidade maior do que 6 meses, 1 ano e meio, de uma ameaça de guerra, todas estas coisas que a gente ouve por aí, quando eu vou à presença de Deus, Ele me dá uma visão do futuro, uma visão da vitória, uma visão de que somos mais do que vencedores, uma visão de que não tem nada que pode nos impedir de alcançar os sonhos de Deus para a nossa vida. Comunhão é importante não porque isso é exigência da sua religião. Comunhão é importante porque ela te renova, te restaura, te revigora, afina a estratégia e te dá visão da vitória. Mas a comunhão também é importante por causa da quinta característica daqueles que Deus vai usar: coragem. Coragem vem da palavra coração, um coração valente. Teve um filme que teve este nome. Nós precisamos de coragem porque nós estamos já enfrentando o impossível. Nós estamos enfrentando o impossível. Não tem nada que faça o vírus não entrar em você. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não quero estar, mas eu não sei se eu já fui exposto ao vírus. Eu não sei se ele está dentro de mim, eu não sei se ele ainda não se manifestou, eu não sei se eu sou daquelas pessoas que não pega a doença, mas carrega o vírus. É impossível lidar com alguma coisa invisível como esse vírus. Mas nós precisaremos de coragem, porque vamos enfrentar o impossível. O Senhor Jesus Cristo disse: os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus. Nós precisaremos coragem. Olha, deixe-me dizer uma coisa para você. Quando eu estou lá na minha comunhão com o Senhor, há uma renovação, Ele tira o medo e coloca uma paz, mas não quer dizer que Ele tira o medo de dentro de mim, Ele tira do lado, sabia? Sabia por que nós precisamos de coragem? Sabia por que nós precisamos de coragem? Porque coragem só existe no ambiente do medo. O medo é o oxigênio da coragem. O medo dá luz à coragem ou dá luz ao covarde. O medo é uma oportunidade de dizer assim: vou enfrentar no poder de Deus porque eu creio nele e pronto. Precisaremos de coragem. E essa coragem não significa que nós vamos fazer de qualquer jeito, sem um plano de ataque. Não, nós precisaremos ter coragem, preste atenção, não só porque o nosso inimigo é grande, é feroz, é voraz, é destruidor, é invisível. Nós precisaremos de coragem para obedecer, se submeter 100% às estratégias divinas no enfrentamento de qualquer batalha. Precisaremos de submissão absoluta, inegociável às estratégias divinas. E aí você vai precisar de coragem. Olha o caso do Gideão. O Gideão tinha 32 mil homens a seu favor, contra 135 mil midianitas, o que dá 1 para 4. Já ia ser difícil, um tinha que lutar com 4. Mas Deus falou: não, o Gideão, chama os midianitas todos aí, chama os seus soldados todos aí e pergunta para eles fortemente: escuta aqui, meu filho, você está com medo? Você está com medo de o que está acontecendo com você agora? Se você está com medo, não tem problema, você não vai ser punido por causa disso. Mas vai para casa. Nós não podemos ficar com os medrosos. Lembra, o ambiente do medo produz coragem ou covardia. 22 mil homens disseram: eu estou com medo, e vazaram para casa, se enfiaram debaixo da cama, debaixo das cobertas, e ficaram lá tremendo de medo. 22 mil. Mas Deus fala para o Gideão: Gideão, ainda tem muita gente, cara. Faz o seguinte, vamos lá tomar água e eu vou te sinalizar quem é que vai ficar com você. E Deus diz para o Gideão: Gideão, tá vendo esses 300 camaradas aí? Estes são os que lutarão com você. Dispensa
o restante. Nessa hora, o Gideão precisou estar submisso às estratégias de Deus, precisou ter coragem, não tanto quanto para enfrentar o inimigo, precisaremos de coragem para obedecer o Senhor. E é assim, as estratégias de Deus são impressionantes. O Josafá diz assim: Senhor, nós estamos todos cercados há semanas por inimigos, nós estamos morrendo de fome, tem gente dentro de Israel matando gente para comer, a coisa está feia, você não vai fazer nada por nós? Deus falou assim: amanhã você pega os soldados sem armas, abre o portão, os portões da cidade, bota os caras em frente ao inimigo para cantar um hino e ainda vou dar a letra. O Josafá olhou para os seus soldados e falou: você tem coragem? Ele falou: Senhor, vamos embora. Os soldados saíram sem armas, pararam em frente do exército de milhares do exército inimigo, levantaram os braços e cantaram um hino a Deus. Enquanto eles cantavam, Deus confundiu os inimigos e eles lutaram entre si, se mataram todos. E aqueles soldados sem armas podiam entrar no acampamento inimigo, onde todos estavam mortos, pegaram todos os animais, toda a comida, todo o suprimento, todo o armamento e trouxeram para dentro de Israel. Deus tem saídas impressionantes. Caná da Galileia, acabou o vinho. Qual é a estratégia de Jesus? Vai lá e enche aquela tina de água e leva para o mestre Sala. Loucura, nós vamos levar água para o cara que organiza a festa, ele vai despedir a gente. Confiar nas estratégias divinas às vezes demandará mais coragem do que o enfrentamento do inimigo. Pense bem nisso. O profeta falou: Deus vai derramar fogo no sacrifício, mas antes joga água, encharca, muita água. Que loucura! Mas era a estratégia divina. Nós precisaremos estar submissos, completamente submissos àquilo que Deus deseja que façamos. Por quê? Por causa da sétima característica da pessoa que Deus vai usar no enfrentamento destes dias. É a glorificação absoluta e inegociável do Senhor. Lembra o que eu disse logo no início? O Senhor Deus realiza atos extraordinários por meio de pessoas comuns. Lembra o que eu disse para você, que a grandeza de um homem, de uma mulher, a grandeza de uma pessoa é aquilo que Deus faz nesta pessoa e através desta pessoa? Deus exigirá que ele seja glorificado. Se um judeu, um americano, um brasileiro, um chinês encontrar a vacina para o coronavírus, Deus deseja que ele seja glorificado. Deus deseja que alguém diga: foi Deus quem me ajudou. Qualquer coisa que Deus fizer na sua vida e através da sua vida, ele tem expectativa de que você o glorifique, de que você diga: foi ele. As estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Se você, estrelinha, está brilhando demais, é porque você está escondendo o sol. Não faça isso. O que aconteceu com o Gideão? O Gideão, depois que ganhou todas as batalhas, expulsaram e mataram 135 mil midianitas. Ele pediu o seguinte para os soldados: eu quero uma argola de ouro, que os midianitas gostavam de usar argola de ouro, para cada midianita que foi morto. Deram então para ele, jogaram num manto 135 argolas de ouro. E aí ele falou: eu quero um manto dos midianitas. E ele transformou aquele manto num manto cheio de ouro, e infelizmente o povo começou a adorar o manto. E isso foi horroroso para o Gideão. Ele, no último momento da sua vida, comete a maior burrada da sua vida. Ele não dá glória a Deus. O pessoal começou a glorificar um manto. Deus não gosta de nenhum tipo de idolatria. E olha como Deus é honesto na Bíblia Sagrada. Ele não esconde os defeitos dos seus heróis. Sabe o que aconteceu com o nosso amigo Gideão? Bem, ele se casou com um montão de mulheres. Naquele tempo podia, depois inventaram que não pode mais. Minha mulher também está de acordo, eu também estou de acordo. Aí ele tinha um monte de mulheres. Ele teve 70 filhos. Olha só, 70 filhos. E a segunda burrada
do Gideão, a primeira é que ele, em vez de dar glória a Deus, ele fez um manto e disse assim, olha, aqui, ó, e todo mundo começou a adorar o manto como se o manto fosse alguma coisa para ser adorada. E a segunda burrada dele é que ele teve 70 filhos com suas esposas, que eram legitimamente esposas dele, e um filho com uma prostituta. Esse menino se chamou Abimeleque. Mais tarde, Abimeleque vai ser um cara sanguinário, vai matar os 70 filhos do Gideão, vai matar a parentela de Gideão toda, vai eliminar da face da terra toda a descendência de Gideão e vai matar muita gente em Israel sendo israelita. Deus desejará de você e de mim glorificação absoluta a Ele. Não perde isso de vista. Do começo ao último segundo da tua existência, Deus precisa ser glorificado por sua vida. Que triste, né? As lembranças que a gente tem de Gideão, este herói maravilhoso. Depois desta pandemia, ou depois da sua partida, quais são as lembranças que as pessoas terão a seu respeito? Do que as pessoas se lembrarão? Dos seus últimos atos de vida. Do que elas se lembrarão? Sabe a diferença entre herança e legado? Herança são coisas que você deixa aos seus filhos e aos seus descendentes. Legado é um valor que você planta no coração de seus filhos e de seus descendentes. Você pode deixar até muita grana para os seus filhos se você partir, mas a minha pergunta é: qual é o legado? Como os seus filhos se recordarão de você? Como a sua comunidade se recordará de você? Do homem, da mulher, que até o último suspiro de vida disse: glórias a Deus, a glória é dele. Quem Deus vai usar neste tempo de calamidade? Deus vai usar aqueles que foram chamados, e todos nós o fomos. Aqueles que obedecem o que Deus mandar fazer, limpar o quintal de casa antes de limpar lá fora. Poder em revestimentos, deixar que Deus se vista da gente, potencializando nossos talentos e nos dando dons maravilhosos. Manter uma vida de comunhão, porque a gente fica restaurado, renovado e ganha visões. Sermos submissos às estratégias de Deus e termos coragem de obedecer a essas estratégias. E finalmente, tudo quanto fizermos, darmos glória ao nome do Senhor. Ore comigo. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Deus, nessa hora, que a bênção do Senhor venha sobre a vida de cada pessoa que está assistindo este vídeo, que o Senhor se manifeste com graça e com poder na vida de cada um. Dá a tua bênção para cada pessoa, para cada família, e usa-nos como Gideões do Senhor no enfrentamento do impossível destes dias. Diz pra gente qual é a nossa parte, o que nós devemos fazer para sermos uns instrumentos da tua bênção, e que a nossa vida inteira redunde em glória, em fama, ao nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém e amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.